Olá, minha gente, bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica de hoje. Eu estou relendo com vocês aqui no YouTube porque o vídeo que eu postei na madrugada, ele estava com o áudio duplicado por algum erro aqui da minha edição, então eu estou relendo novamente. Hoje é dia 10, nós vamos ler os capítulos 26 e 27 de Levíticos, né? Nós vamos terminar esse livro. E vai ser uma grande bênção, porque aqui ele fala das bênçãos da obediência e ele também vai falar dos castigos da desobediência. E aí ele vai finalizar esse livro desta forma. E se anime aí. Então, se você não conseguiu ouvir o outro áudio, ouça esse até o final, porque é uma leitura muito preciosa e nós vamos desta forma dar continuidade aqui a nossa leitura, tá bom? Lembrando que se você é novo aqui, a gente está lendo a Bíblia toda, mais uma vez, né? Aqui é o canal Vida Abundante, é o segundo ano que nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano. E neste ano eu estou fazendo também alguns parênteses, fazendo alguns comentários, e tudo isso eu compartilho lá no meu grupo no Telegram, vídeos, né? Explicando inclusive o livro. Coloquei lá vídeos sobre o tabernáculo, por exemplo, vídeos sobre esse pano de fundo do livro. Amanhã nós vamos entrar em números também, vou colocar lá um material sobre o livro, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 26 de Levítico diz assim: bênção pela obediência. Não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela espada. Olharei para vocês com favor, os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão fartas, ou serão tão fartas que vocês terão de se satisfazer dos cestos velhos, a fim de dar espaço. Deixa eu ler o versículo 10 de novo, que eu me embananei aqui. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Então, é como se naquela época você tinha a colheita e você colhia, lógico. Aí, dependendo se a colheita foi abençoada, ela chegava até a próxima colheita. Se não foi tão abençoada assim, ela acabava no meio do caminho. É como se nos dias de hoje o seu salário, por exemplo, chegasse no final, no dia 30, 31 do mês, e tivesse sobrando muito dinheiro ainda. Deus está falando isso, que se obedecer, Ele vai fazer com que aquilo que Ele já nos dá, dê para muito tempo, a ponto de quando vier a próxima,
o próximo salário, a próxima colheita, ainda vai ter muito e você vai ter que dispensar, porque eles tinham onde eles guardavam os cereais, né? Aqueles espaço, não tinha espaço para pôr o novo, então está falando assim que ia ter que tirar o velho para colocar o novo, né? Muito interessante. Mas continuando a leitura, versículo 11: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e eu os fiz andar de cabeça erguida. Lindo, né? Agora veja só, tem o outro lado desta moeda também, que é o castigo pela desobediência. Quando falamos aqui em obediência e desobediência, nós estamos falando em relação à palavra de Deus, em relação aos preceitos do Senhor. E de fato, quando a gente desobedece a Bíblia, quando a gente não segue o que ela recomenda, a chance da gente errar é muito grande. É por isso que as pessoas se embananam muitas vezes. Por quê? Porque não deu atenção à palavra de Deus. Mas eu e você estamos dando, amém? Capítulo 26, versículo 14: castigos pela desobediência. Mas se vocês me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro, e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. E se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês, e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali. E vocês serão entregues nas mãos de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar o pão de suas famílias. Racionarão o alimento por peso, e mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Se, apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres
por sobre seus ídolos mortos, e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas, e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhe forem negados. Finalmente, ela descansará e desfrutará aos sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nelas. Enquanto àqueles que sobreviverem eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros, como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras, e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, em favor deles. Me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus dele, ou o Deus deles, desse povo, né? Eu sou o Senhor. Estes são os decretos e estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no deserto, no Monte Sinai. Capítulo 27, e vamos finalizar a leitura deste dia. Normas acerca de votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se fizerem um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor, mediante o pagamento do valor desta pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário.
Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga, com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará, nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote e ele determinará o valor, e sua avaliação, sendo alta ou baixa, será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, aqui não tem nada, viu, dona Luzia? O valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o final do ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou, como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence ao Senhor. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição deverá ser comprada de volta, deverá ser executada.
A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a Ele, que está falando do dízimo, né? Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto, serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Agora o último versículo deste livro. Estes são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Amém! Que Deus te abençoe nessa leitura, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração ao longo deste livro de Levítico. E lembrando que lá no Telegram eu tenho um vídeo explicando esse livro, falando do tabernáculo. Vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã na nossa leitura. Amanhã nós começamos Números, vai ser maravilhoso. Deus te abençoe, fique na paz.